minutinho. Recording is on. Ok, gente. A gente começou a trabalhar semana passada, no finalzinho da aula, um pouco a questão do particípio grego, né? E vamos fazer o seguinte, vamos pegar a teoria primeiro, e depois a gente faz alguns exercícios práticos aqui. Então, aqui na lição 22, também já está lá na plataforma, o verbo no particípio. Deixa eu só aumentar esse tamanho aqui para... Né? O termo particípio é utilizado na gramática grega não apenas para aquilo que também é conhecido como particípio em português. Quem trabalha esse assunto, que eu acho que eu vou passar para vocês terem esse material, muito bem é o Mons, nesse Introdução aos Particípios, aqui no capítulo 26, em que ele faz uma visão geral do português, né, o que nós chamamos de gerúndio e particípio passado, né? Ele vai analisar como é que isso funciona no português. Ele fala um pouquinho do inglês também, né? O particípio grego é mais próximo do inglês do que do português, pois o nosso gerúndio, em geral, não se torna um verbo nominal. Em vez de dizermos, né, o fazente, o olhante, ou o soltante, dizemos aquele que faz, aquele que olha e aquele que solta, né? Caso, por exemplo, de João Batista, aquele que batiza. Mas no inglês é possível transformar quase todos os verbos em verbos nominais, usando um gerúndio. Quem conhece inglês vai ter mais facilidade. O grego, apesar de não existir gerúndio, né, ele só tem a forma chamada particípio, transforma qualquer verbo em verbo nominal pelo particípio. Mas em português, nós usamos, na verdade, o adjetivo. Então, ele vai analisar, fazendo uma comparação entre o português, o inglês e o grego, nessa questão dos particípios, que são muito importantes para o entendimento e para a tradução. Então, olha lá. Boa parte do que foi dito anteriormente a respeito do particípio, né, em português e tal, e em inglês, também se aplica ao grego. Pode ser um pouco frustrante aprender o particípio grego se você não perceber as suas muitas semelhanças com a língua conhecida. É essencial, porém, aprender o particípio grego para traduzir o Novo Testamento com alguma proficiência. Os particípios são muito usados, são importantíssimos. Tá? Então, ele vai tratar desse assunto em 4 capítulos, irmãos. Ok? E eu vou pegar aqui o Gusso para a gente entender. A gente depois vai voltar nesse texto aqui de Marcos, onde a gente tem, olha só, aqui é um particípio, aqui é outro particípio. Então, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 particípios nesse texto que é proposto aqui. Então, vamos entender essa questão do particípio. Tá? O particípio no grego, ele vai usar uma raiz verbal. Deixa eu pegar aqui, criar um novo. Só esperando aqui abrir. Particípio grego, eu acho que aqui está de bom tamanho, vou colocar também 14 aqui.
particípio grego, ele vai usar o verbo, então, a gente vai usar normalmente uma raiz verbal, só que essa raiz verbal, ela pode ser usada tanto como verbo, como adjetivo, como substantivo. Esta raiz verbal, ela vai ser enunciada justamente. Então, vamos pegar aqui a raiz lio, que é a raiz que a gente tem usado como modelo. Então, lio é a raiz verbal, né? Então, quando você vai trabalhar com o particípio, você usa esta raiz e ela vai receber uma das características do substantivo e do adjetivo. Vamos lembrar, quando a gente fala de verbo, o verbo ele é enunciado da seguinte forma. A gente normalmente coloca tempo, voz, modo, pessoa e número ao enunciar um verbo. Então, por exemplo, se eu quiser pegar este verbo aqui, que está na primeira pessoa, como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que este verbo vamos lá, ele está no presente do indicativo ativo, primeira pessoa do singular. Então, as características que precisam ser dadas quando eu estou identificando um verbo são essas, olha, o tempo, a voz, o modo, normalmente aqui o modo vem antes, né? Então, presente do indicativo ativo, a voz vem depois, e aí eu coloco a pessoa, que pode ser primeira, segunda, terceira pessoa, e o número para indicar, e no final das contas eu uso a paradigma do verbo, que é do verbo lio, tal, para dizer o que eu quero dizer. Quando eu vou identificar um substantivo ou um adjetivo, vou usar o seguinte paradigma. Então, vamos lá. É o caso. Então, o caso, o número, que eu diria, por exemplo, de um substantivo, eu diria que ele está no nominativo, singular, e aí o gênero. Então, gênero, caso, número, gênero, e aí eu coloco a raiz do substantivo ou do adjetivo. O que o particípio vai fazer? Eu vou ter que colocar o caso, o número, o gênero e o tempo, o modo, que seria o próprio particípio, e a voz. Ele só não vai aproveitar a pessoa, porque o particípio é considerado como um modo infinito. Ele é um modo que não tem pessoa. Ok? São dois os modos que não têm pessoa. É o infinitivo e o particípio. Então, vamos pegar aqui passo a passo para a gente entender esse processo. Olha só. Vamos lá, está aqui. Olha só.
Esse aqui é a gramática não, o nome desse cara, esqueci. Depois eu mostro o meu nome. Do Rega. Do Rega, exatamente. Obrigado. Olha só, um particípio, então, é um adjetivo verbal. Como tal, reúne características tanto do verbo como do adjetivo. Ele fala aqui do adjetivo porque o adjetivo pode ser usado de maneira substantiva também. A gente já, quando a gente estudou o adjetivo, a gente já viu aquilo que a gente chama de adjetivo substantivado. Ele está sendo usado como um substantivo. As características do particípio como adjetivo. O particípio é usado da mesma maneira que um adjetivo e também é flexionado como tal. Como outros adjetivos, ele pode estar em posição atributiva ou predicativa. A gente viu isso, a gente vai dar uma recordada nessas questões das posições. Quando aparece com artigo, também pode ser usado como um adjetivo substantivado. Como adjetivo, o particípio tem caso, gênero e número. Sempre concorda em caso, gênero e número com o substantivo que ele qualifica. Então, a questão do particípio é que este verbo, normalmente, ele vai estar ligado a um substantivo ou vai estar sendo usado como um substantivo. Como verbo, um particípio tem tempo, e apresenta-se no Novo Testamento somente nos tempos presente, futuro, auristo e perfeito. Isso aqui é interessante, porque quando a gente fala do particípio, a noção de tempo, ela desaparece por completo. Então, você não, a questão do adjetivo, do particípio nunca vai levar em consideração, por exemplo, se é hoje, se é amanhã, se é ontem. Isso é completamente alheio ao que o particípio diz. Normalmente, essa noção de tempo é dada pelo verbo principal da frase. Este verbo principal, ele vai estar em algum tempo e tal, mas não estará no modo participial. O particípio, ele vai se preocupar somente com aquele aspecto verbal. Então, por exemplo, um particípio presente significa que a ação desse particípio é uma ação durativa. Um particípio futuro é uma ação durativa e posterior ao momento da fala. O auristo é uma ação pontiliar. A gente, na tradução que a gente vai fazer hoje, a gente vai ver bem essa diferença entre o presente e o auristo. E no perfeito, é aquela ação que indica que começou há um tempo, mas os efeitos existem até hoje. Então, lá, o tempo gramatical de um particípio não localiza a ação no tempo. Isto é, não indica quando acontece a ação que descreve. Contudo, a relação do particípio com seu contexto, e principalmente com o verbo principal da oração, permite deduzir certo significado temporal por causa desse verbo principal da oração aqui. Da mesma maneira que nos verbos, também no particípio, o tempo gramatical descreve a espécie da ação. Um particípio presente indica uma ação contínua, linear, enquanto um auristo, um particípio auristo, vê a ação como um todo, referindo-se a ela como se fosse ponte-linear. Tá? Alguns gramáticos acham que o particípio não é bem um modo e tal, mas isso é uma discussão que não entendo, não é importante agora. Um particípio como forma verbal tem voz. Então, a voz pode ser ativa, onde o sujeito exerce a ação, média, onde o sujeito exerce a ação sobre si mesmo, ou passiva, onde o sujeito vai receber a ação. Como verbo, o particípio também pode ter um objeto, que pode ser direto ou indireto, e receber complementos adverbiais. E a negação mais usada com particípio é o me. Há dois tipos de negação que se usa, e uma delas é o u
e a outra é o me. O me normalmente é usada com o tempo, com o modo participial, com o modo subjuntivo, às vezes com o modo imperativo também. E o normalmente a negação é usada com o modo modo mais comum, né? Que eu acabei de falar dele aqui. Hoje a memória está complicada, hein? É o indicativo, exatamente. Então, sintaticamente, um particípio pode funcionar ou como adjetivo ou como verbo. Para descobrir de que maneira um particípio está sendo usado, é importante observar duas coisas: o contexto e, principalmente, a presença do artigo. Com o artigo, o particípio normalmente é usado como um adjetivo atributivo. E sem o artigo, ele é usado como um adjetivo predicativo. Vamos tentar entender isso aí. Olha só. Vamos relembrar aqui a questão da posição. Vamos lembrar o seguinte: quando a gente tem um adjetivo, vou lembrar aqui de um adjetivo, ágatos. Agatos, na verdade. Ágatos ou agatos é bom. Bom, ok? Como é que eu uso ágatos? Eu posso, vamos colocar aqui, vou colocar com homem, por exemplo. Antropos. Aqui. Antropos. Então, se eu coloco assim, ágatos, antropos, eu vou traduzir um bom homem. Ok? Se eu colocar um artigo no substantivo, então, seria o ró. Este artigo, se eu quiser dizer a mesma coisa, então, por exemplo, eu estou dizendo aqui um bom homem. Se eu quiser dizer isso de maneira definida, o homem bom, eu vou ter que colocar um artigo no adjetivo também. Por quê? Porque seria o bom, o homem. Isso, a posição dele pode ser aqui, tanto antes como depois, mas tendo ambos artigo, nós estamos falando de uma atribuição. Espera aí. No caso, quando os dois levam um artigo, né? Isso. Quando os dois levam artigo, ou quando o artigo aparece só no adjetivo, eu estou falando de uma atribuição. Eu estou dizendo um atributo do substantivo. Ok? Quando o artigo está só no substantivo, normalmente a posição mais comum é o adjetivo vir antes, sem artigo. Então, vamos lá. Quando o artigo está só esse, o que eu estou fazendo é criando uma frase predicativa, onde você tem um sujeito e um predicativo do sujeito. É o que nós chamamos em português de frase nominal. É uma frase onde o verbo não é tão importante.
Então, como é que eu traduziria agathos ho anthropo? Normalmente, a gente vai traduzir por uma frase. O homem é bom. Isso, o que eu estou fazendo? Eu estou transformando esse adjetivo no predicado, ou, no caso, como a frase é nominal, é um predicativo do sujeito. Esse predicativo do sujeito vai requerer o verbo ser para fazer uma ligação entre o substantivo e o adjetivo propriamente dito. Então, eu não estou dando um atributo do homem, eu estou fazendo um predicado do homem, eu estou dizendo, olha, o homem é bom, ao invés de dizer o bom homem ou o homem bom. O homem bom seria atribuição. É a função adjetiva como nós conhecemos em português. A gente não chama em português essa frase de adjetivo, mas ela é essa a ideia. A ideia é a ideia predicativa, e esta é a posição predicativa. O que caracteriza a posição predicativa? O fato do substantivo estar determinado e o artigo não estar determinado. Quando ambos estão determinados, como é o caso aqui, eu estou fazendo uma atribuição. Isso é importante com a questão puxa vida, fugiu aqui, é que eu estou procurando. Isso vai ser importante na questão do particípio. Deixa eu abrir aqui a tradução anterior para que a gente possa ver direitinho essa questão. A gente vendo na prática, eu creio que fica melhor de compreender o sentido aqui. Particípio grego está aqui. Essa é a tradução que é proposta pelo Busso para a gente começar. Então, olha aqui. Vamos trabalhar com essa tradução. Aqui, este verbo aqui, ele está no particípio. Como é que eu sei que ele está no particípio? A gente vai dar uma olhada daqui a pouco, por causa deste fonema que fica aqui no meio, entre a raiz está aqui, olha, essa é a raiz do verbo. Deixa eu até... Essa é a raiz do verbo. Esta terminação é uma terminação muito conhecida quando a gente estuda filosofia. Vocês já devem ter ouvido falar de ontologia. O que é ontologia? Tudo do ser, né? Alguma coisa assim. Isso, tem a ver com ser. Onto é a forma participial do verbo ser em grego. Onto. E pode-se pensar nessa forma como sendo alguma coisa. Então, quando você tem essa terminação aqui, você está lidando com um particípio. Vamos olhar esse particípio aqui, olha só. Não tem nenhum artigo perto dele. Não tem nenhum artigo. Isso já me diz uma coisa interessante sobre esse particípio, é que ele está sendo usado como verbo aqui. Então, como é que eu traduziria este... A raiz significa comer, ok? Então, eu tenho um aqui. E comendo... Vamos trazer bem literal, vai ficar estranho, mas vocês vão ver. E comendo deles, esse auton aqui, é um genitivo plural do pronome ele. Então, e comendo deles, labom, isso também está no particípio. Olha aqui. Labom. Chegou alguém aqui. Labom. Tomou
tomando, né? Comendo deles, tomando. Arton. O que é Arton? Vocês conhecem a palavra Arton? Pão. Ele está indefinido, então, tomando um pão. Euloguessas. O euloguessas é a raiz da palavra elogio, ou dar graças. Tá? Ele está aqui no... Como é que se chama? Isso aqui é um auristo, por causa desse sa aqui. Então, deu graças. Eclassem. Partiu. Também ele está no auristo aqui. Partiu e deu. Que autor... Reverendo, Beleza, diga. euloguessas. Seria tendo dado graças ou deu graças? Deu graças porque ele está no auristo. Quer ver? Deixa-me ver aqui. Euloguessas. Não, ele está no particípio também. E, nesse caso, ele está no particípio auristo. Então, você tem razão. Por que ele vai assumir essa forma? Vamos lá. Então, não é deu graças, não, porque ele está no particípio auristo. Então, tendo dado graças. Percebam que esse dar graças aqui, esse está no presente, então ele dá essa ideia de uma linha, né, de uma ação contínua, comendo, e esse dado graças, eu acho que o Labon também está no particípio, deixa eu só verificar aqui, eu tenho a impressão que sim. Labon está no particípio também. Então, ele... Acho que está sim. Então, vamos lá, Tendo mais tomado. ainda. Tendo, e comendo deles, tendo tomado um pão e tendo dado graças, ok? Isso é interessante, porque a ideia que é dada aqui é o seguinte, que enquanto ele comia, é uma linha, ele teve dois atos. Ele tomou um pão, tendo tomado um pão, e tendo dado graças. Aqui. Esse aqui está errado. Por que ele pôs isso aqui? Notem. O que é importante quando você trabalha com o particípio? É perceber essa questão de simultaneidade e de atos que foram praticados. Opa, o que mexeu aqui? E de atos que são praticados pontualmente. Você tem, enquanto eles comiam, você tem o labon, um pão, e o eloguessas, que é dar graças, que são vistos como ações não durativas. Ele não ficou pegando um pão durante o tempo que ele comia, ele pegou o pão, é visto de uma maneira única, é uma ação completa. E o dar graças foi depois de ter tomado o pão. Percebe que essa ideia espacial que a gente está colocando aqui, ela precisa estar presente na hora que a gente vai ver o texto. Então, olha só. E comendo, aqui você vai traduzir, em vez deles, isso é chamado de genitivo absoluto, e depois eu vou explicar o que é isso, mas seria comendo com eles. Okay? Você poderia traduzir isso aqui também de uma maneira diferente, olha só. E comendo com eles, tomou um pão e
Depois de dar graças, note, seria e deu graças. Dependendo da tradução que você vai olhar, você vai encontrar essas maneiras de traduzir. Olha só. Ó, percebe aqui? Pera um pouco. Mexi aqui, não estava no lugar certo. O texto é Marcos 14, 26. Ok. Ó. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, percebe que o comer é uma linha. O tomar o pão e abençoar são dois atos que aconteceram durante o estando comendo. Vamos ver como é que a linguagem de hoje traduz. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Vamos pegar aqui a nova versão internacional. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos. É interessante porque este partiu e este deu aos discípulos, eles não estão no particípio. Então, olha aqui. Edoquem, ele está no auristo, terceira pessoa do singular, deu-lhes, e o partiu está aqui, eclassem, que é também terceira pessoa do singular. Então, você tem dois particípios que são o tomar e o dar graças, e aí você vai estabelecer que isso aconteceu no passado por causa desses dois verbos que estão no modo indicativo. Eles são os verbos principais dessa oração. Então, quando você for trabalhar essa tradução, ele vai ter 3 atos pontuais, que são partiu, deu-lhes e falou. Antes disso, quando isso aconteceu? Durante a refeição, comendo com eles. E antes dele fazer estas 3 coisas, que é partir, dar e falar, ele tomou o pão e deu graças, que estão sendo analisados aqui do ponto de vista pontual. Essa é a grande sacada do particípio, que vai enriquecer demais a tradução e vai fazer com que haja margem para várias interpretações. Deixa eu pegar aqui, vamos ver uma versão mais antiga aqui, que é Almeida. Eu tenho a impressão que eu tenho um Almeida aqui, de 2010. Não, essa é a tradução brasileira, de 2010. Deixe-me ver. Estando eles comendo, tomou Jesus o pão e, tendo dado graças, partiu-o, deu-lhes, dizendo. Lá no texto grego, a gente pode dizer que ele partiu, deu-lhes e disse. Percebam como você tem uma diferença de tradução de acordo com a interpretação. Todas essas traduções estão mais ou menos corretas, porque eles levam em consideração justamente essa mudança de tempo. Eles vão dizer isso em português da melhor forma que o tradutor quis traduzir. Vê? Deixa-me ver se essa corrigida de 69, olha, comendo com eles, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe e disse. Aí vem dois imperativos. Tomai, comei, e a gente vai ver aqui no grego, né? E disse, labete, tomai, este é o corpo meu. É interessante que o comei
é subentendido no texto. Ele não aparece no grego, olha só. Tomai, isto é o meu corpo. Essa tradução está mais literal. Tomai, isto é o meu corpo. Depois partiu o pão, deu aos discípulos, dizendo, peguem, isto é o meu corpo. A nova versão internacional. Partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo, peguem, isto é o meu corpo. E a corrigida vai dizer, tomai, comei. Este comei aqui não aparece no texto original. Ok? Mas percebam que há um esforço dos tradutores de tentar traduzir da melhor maneira para o português. Essa é a grande sacada. Vamos dar uma olhadinha aqui, só por curiosidade, se a gente pegar King James, que é uma versão em inglês. King James, tem duas King James, né? Tem a New King James e tem a King James mais tradicional. Então, a King James mais tradicional, deixa eu ver aqui. Ok, deixa eu tirar essa. À medida que comiam, Jesus pegou o pão e abençoou, e quebrou, e deu-lhes, e disse, tomem, comam. Esse it aqui não tem no original. Se a gente botar aqui... olha que interessante. Existe uma versão que tem, sim. Eu acho que é o Textus Receptus que traz. Na 28ª edição, essa palavra não aparece, não. Deixa eu ver aqui se tem... Deve ter algum sinal aqui de que há uma versão alternativa dizendo tomai e comei. Mas como o Textus Receptus ele foi depois ele foi apurado, ele não vai aparecer. Então a King James vai usar essa versão aqui. A New King James, vamos ver como é que a New King James trabalha isso. Take it. Tem o comer aqui, sim. Deixa eu tirar os contornos proposicionais aqui. Voltar. Então, à medida que eles estavam comendo, Jesus tomou o pão, abençoou e o quebrou. E deu-o a eles e disse, tomem, coma, olha, tem o número 6 aqui, ok, NU omite o comer aqui, ele tem essa nota da crítica textual. Isto é meu corpo. Então, voltando aqui na nossa tradução, nós temos um particípio aqui sendo traduzido como um gerúndio, e estes dois particípios que estão aqui, que estão no auristo, eles têm a ideia de coisas pontuais. Então, qual é a ideia que a gente deve ter? O primeiro auristo está aqui em cima, essa linha, enquanto que o segundo, os dois outros particípios, vão ser representados aqui por estes dois pontos no texto. Vamos pegar um pouco mais para frente. Olha, partiu, deu-lhes e disse, tomai, isto é o corpo de mim, o meu corpo. E, outro particípio, tomando no sentido de pegar, um cálice, poterion, cálice, ele está sem artigo também, então, um cálice, eucaristessas, outro particípio aqui. Só que esse particípio, diferente esse particípio está no presente. Deixa eu ver se está no presente ou se está no...
Labon, não, ele está no auristo, então ele não é tomando, e tendo tomado, um cálice, agradeceu, e no caso, Eucaristessas, isso também está no auristo, nominativo, masculino, Eucaristel, que é dar graças. Então, tendo tomado um cálice e dado graças, deu a eles, né? Deu-lhes. E Epion, bebendo, tendo bebido, né? Bebido dele, olha, aqui exaltou dele todos, tendo bebido dele, e disse-lhes, este é o sangue meu, este é o meu sangue, ou isto é melhor, que está no neutro. Isto é o meu sangue da aliança em Quimenon. Esse aqui é interessante. Este é um outro particípio, e aqui a diferença desse particípio é que ele está com artigo. Ok? Então, qual é o sentido desse particípio? Esse particípio ele tem duas características que são importantes. Primeiro, ele tem o artigo. Segundo, ele está na voz média, por causa dessa terminação desse aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse particípio na voz média, em Quimenon, um verbo presente passivo, média passiva, particípio singular nominativo neutro. O sentido dele é que é derramado. Então, olha aqui. A aliança, no singular, a que foi derramado é sangue, por muitos. A tradução do particípio aqui, percebam, por causa desse artigo, ele virou um substantivo. Qual substantivo é esse? É a que foi derramada. Embora essa frase, o sentido dessa frase é uma oração, adjetiva, uma oração, não, uma oração substantiva. Ela funciona como um substantivo na frase. Então, notem bem, este é o meu sangue da aliança, que sangue foi esse? Aqui está errado, é o que foi. O que foi derramado por muitos. Então, esse enquinomenon, ele está dizendo que este sangue, notem, isso aqui está no neutro, e isso aqui também está no neutro. Então, este particípio ele está ligado ao sangue, para indicar que este sangue que sangue é esse? É o sangue que foi derramado por muitos. E é interessante, porque a predestinação está presente aqui, olha, não é por todos que o sangue foi derramado. O sangue foi derramado por muitos. Tá? Então, percebam que o texto ele tem uma precisão por causa desses particípios e por causa de palavras cuidadosamente escolhidas para serem traduzidas.
Então, olha, isto é o meu sangue, este sangue é da aliança e, note, aqui está no feminino. Então, quem foi que foi derramado? Não pode ser a aliança, porque ele está no neutro e aqui a aliança ela está no feminino. O que foi derramado é o sangue, porque é o que está no neutro aqui. Então, o que foi derramado por muitos. Em verdade, amém, né? Amém. Digo a vós, né? Digo-vos que não. Aqui é interessante, olha só. Lembra que eu falei que o ele nega o indicativo e o me nega o particípio? Esse o me pode ser traduzido, e aqui ainda tem um ket que significa nunca, né? De maneira nenhuma. Então, olha só, que de maneira alguma, vamos traduzir assim, de maneira alguma, é uma negação absoluta. Beberei do, então, né, de o fruto, ampelon, gênamos é fruto, ampelon é videira, eu acho que é, de o fruto da videira, até o dia aquele quando dele beberei novo no reino de Deus. Então, olha que interessante aqui. Eos até o dia tes remeras, aquele. Então, aqui você tem um dia com aquele é um pronome demonstrativo, né? Então, o dia aquele quando dele, do que? Do fruto, beberei novo no reino de Deus. E aqui, olha aqui, outro particípio aqui. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras, Elion. Deixa eu ver. Monte das Oliveiras. Para o Monte das Oliveiras. E aí? Vamos abrir um pouquinho para a gente conversar sobre o particípio? O que vocês entenderam? Israel está caindo toda hora, coitado. Não entenderam nada? Bom, tendo entendido tudo, vamos passar para um pouquinho da forma do particípio. Então, deixa eu ver aqui o Augusto. Ok. Então, vamos lá. Particípio presente. As palavras estionton, comendo, e enquinômeno, derramado. Percebam, olha, esse tem a ideia durativa e derramado tem a ideia
pontual do texto base da lição são particípios presentes. A primeira está na voz ativa e a segunda na passiva. Eles também podem surgir no texto grego na voz média. Então, as formas do particípio presente e suas traduções acompanham o seguinte modelo. Olha o que acontece com o particípio. Você tem a raiz, e aí ele vai existir no masculino, no feminino e no neutro. Isso vai concordar com alguma coisa dentro do texto. Então, por exemplo, a gente viu que o derramado está na voz neutra porque o determinante dele é o sangue, naquela tradução, e o sangue é neutro. Então, o sangue sendo neutro, você vai precisar colocar. Normalmente, olha aqui, você vai ter o particípio no nominativo, no acusativo, no genitivo ou no dativo. Em todos os casos, como verbo, ele sempre vai ser traduzido dessa forma. A diferença do caso é justamente para você localizar qual é o que é que ele está modificando no texto. Então, vocês vão perceber que, na maioria das vezes, o particípio ele vai aparecer ou no nominativo ou no genitivo. Raramente ele aparece nas outras formas. Normalmente ele vai aparecer nesses dois casos aqui. Mas ele vai aparecer com essas diferenciações. Olha o que acontece com o presente. Normalmente, o presente ele tem essa característica de ter o on, e nos tempos, ou nos casos que acusativo, genitivo e dativo, ele vai ter esta forma aqui, que é a forma do verbo em mi associada a ele. É como se eu dissesse sendo solto, ou soltando, libertando, sendo liberto, libertando. Ok? A mesma coisa acontece com o plural. O plural é porque o sujeito que está ligado a ele está no plural. Então, este plural ele vai aparecer justamente para indicar a concordância. Querem ver? O que é importante? Vamos lá. Você prestar atenção sempre que um verbo tiver uma destas terminações, ele está indicando o particípio da oração. Vamos ver aqui um pouquinho para frente. Ó, as formas do nominativo e do acusativo neutro são iguais. A forma do acusativo masculino singular é igual às formas do nominativo e acusativo neutro plural. As formas do genitivo e tal, isso aqui é mais questão formal. No dia a dia, isso não é tão importante, né? Olha aqui. Na voz passiva, lembra que eu falei? Olha, meno. Essa é a característica da voz passiva. Men, tá? É, na verdade, a voz passiva e a voz média, então, sendo liberto ou libertando a si mesmo, ou libertando para si e tal. Vamos lá. O auristo. As palavras labon, tendo tomado, euloguessas, tendo abençoado, e eucaristessas, tendo dado graças, e iminassantes, tendo cantado um hino, ela está no auristo. Como é que eu sei que é auristo? Por várias características. Nesse caso aqui, ela usa segundo auristo, porque esse labon é uma raiz própria do segundo auristo. E esse aqui, que é a mesma raiz do presente, euloguessas, ele tem essa forma aqui que indica a presença do auristo. Tá? Aqui, olha, santes e tessas.
Esse sa é característica do auristo, e no caso do segundo auristo, a gente tem uma raiz alternativa para o auristo. Então, eles aparecem no texto, são todas particípios auristo. As 3 primeiras formas do nominativo masculino singular, da voz ativa, e a quarta é uma forma do nominativo masculino plural da voz ativa. Por quê? Quem cantou um hino? Jesus e os discípulos, então é plural. Quem tomou, quem abençoou e quem deu graças? Uma só pessoa, Jesus. Por isso ele está no singular. Tá? O iminensantes está no plural porque foram mais pessoas que cantaram o hino. Ok? Então, eu estou acentuando isso para que vocês percebam por que tem singular e plural. O particípio da voz ativa é esse que a gente vê. Olha aqui como é que ele aparece. No caso do primeiro auristo, né? Ele vai aparecer sempre com o sa e as terminações típicas do particípio, que é esse MTO aqui, esse li, tal, ômicron, que é típico, na verdade é o li, tal, que vai dar essa ideia de particípio, e o sa dá a ideia de auristo. Vamos lá. Segundo auristo, no caso aqui, notem, o segundo auristo não tem o sa, mas ele usa uma raiz forte, ele usa uma raiz que é chamada de raiz, é um segundo auristo, porque a raiz é uma raiz que permanece. Você tem a raiz do presente, é leip, e a raiz do auristo é lip. Então, esse onta, percebam que é exatamente da voz ativa, como se fosse o presente. Mas ele tá, como ele usa uma raiz do auristo, ele vai estar com essa função pontiliar aqui. E tem todas as coisas aqui, e você tem a voz passiva em média do auristo. Qual é a característica da voz passiva? O tal, o teta, que é o que vai marcar a voz passiva, e a voz média é o men. Então, percebam, no presente, este men serve tanto para a voz média como para a voz passiva. No auristo, você tem a voz passiva marcada pelo teta e a voz média marcada pelo men. Tá? Aqui, por exemplo, ele vai dar, o grafo é considerado como um segundo auristo. No caso aqui, ele fica bem diferente. Não, é a voz passiva, exatamente. Por isso, vocês percebam quantas formas